Você acha que ter 50 ações na sua carteira te deixa mais protegido, mais diversificado ou mais rico? A resposta simples é não, errado. Na verdade, você não está diversificando, você está pulverizando. Isso é um termo que se usa no investimento. Você tem tantas ações que não consegue acompanhar nenhuma direito. Não sabe por que comprou metade delas e quando uma sobe 20%, por exemplo, não faz nenhuma diferença no seu patrimônio total. Se você se viu nessa fala, relaxa. Eu também já fiz isso. Mas hoje eu vou te mostrar porque menos é mais. Eu vou te dar o número ideal para diferentes perfis de investidores e você vai sair daqui sabendo quantas ações ter e como escolher a quantidade de ações para a sua carteira. Bora lá? Olá, sou Marcelo Xício e você está no canal Agora Você Aprende a Investir, Agora Vai. Warren Buffett, o maior investidor do mundo, tem aproximadamente 70% do seu patrimônio investido em apenas 5 ações. 5. Você ouviu bem. 5, não é 50. Menos é mais. E olha só, quando eu falo que menos é mais, não é exagero. Se você olhar o relatório público da Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, você vai ver que 70% do patrimônio está investido em apenas 5 ações. Você deve estar vendo aí na tela. Bom, será que esse cara sabe alguma coisa que a gente não sabe? É provável, né? Vamos ver como é que se faz isso. Deixa eu te contar de onde é que vem essa obsessão por ter muitas ações em uma carteira. Existe um conceito chamado diversificação que é muito válido e a ideia é que se você tem várias empresas, você consegue diversificar o risco. Isso é, quando algumas caem, as outras sobem e elas se equilibram. Esse é o sentido de ter várias ações numa carteira. No final das contas, você busca reduzir o risco. Até aqui, tudo certo. Tem estudos acadêmicos que comprovam isso. O problema é quando as pessoas começam a levar isso ao extremo. Ela pensa, bom, se eu tenho 10 empresas, eu reduzo o risco, e se eu tiver 50, será que eu diminuo mais ainda? Pois é aí que o problema começa. Porque aí tem até um nome chamado que é diversification, que worse é pior e diversification é diversificação em inglês. Então foi um termo que o Peter Lynch criou que significa você piorar a sua carteira quando você diversifica demais. Ou seja, em português a gente pulveriza. Segundo alguns estudos acadêmicos, e eu vou te mostrar isso, o equilíbrio numa carteira é alcançado entre 15 e 20 ações. E é claro que elas devem ser bem escolhidas e de setores diferentes. Depois disso, adicionar mais ações praticamente não faz nada. Mas sabe o que aumenta? Seus custos, sua confusão e sua dificuldade de acompanhar a sua carteira. Então, você se vê com 50 ações, não sabe por que comprou umas 30 delas e o pior, quando uma ação dá aquele boom, cresce 30, 40%, no resultado total da sua carteira, isso não quer dizer quase nada. No final das contas, isso não é diversificação inteligente. Isso é sabotagem da sua carteira. Ela não cai muito, mas também não sobe nada. Bom, a gente está falando aqui que carteiras menores são melhores que as maiores carteiras, mas isso é com base em quê? Isso é com base em estudos. Eu vou deixar aqui na descrição uma referência para você pesquisar, aquele que tiver interesse. Mas eu fiz um programa, que eu fiz uma simulação de 1000 carteiras para você ver isso agora. Vamos lá. Então, você está vendo aqui um programa em Python. Para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu gosto de fazer simulações em Python. Então, fiz um programinha aqui para a gente validar a nossa tese de que carteiras menores têm retornos melhores. Vamos ver? Como é que eu fiz isso? Eu peguei o índice Bovespa, que são 82 ações. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estou descendo aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. É grande o programa. Demorou pra caramba para fazer isso aqui. Mas eu peguei com base nesse estudo que eu falei para vocês, que está aí na descrição. Eu peguei aqui todas as ações que estão no índice do Ibovespa para a gente gerar aqui um monte de carteiras aleatórias. Ou seja, cada hora que eu fizer uma amostra, eu venho aqui e pego uma dessas 82 ações, tá? Então vamos ver os resultados aqui. Primeiro, um período de um ano. Eu peguei aqui 2024 e 2025, um ano. Eu gero aqui 1000 simulações, 1000 carteiras de 5 ações baseadas naquelas 82, tá? E aí eu chego aqui, no final das contas, um retorno médio de 20,01%, a volatilidade média de 22,34% e o Sharpe médio de 0,92 ou 0,922. Daqui a pouco eu falo o conceito de Sharpe. E aí eu calculo a melhor carteira de 5 ações, que deu 90,42%, com esses stickers aqui, ou seja, com as ações, e a pior carteira, que deu aqui menos 39,09 de 5 ações dessa simulação. Depois eu faço a mesma simulação com 10 ações, calculo também o retorno médio, a melhor carteira e a pior carteira. Depois eu faço com 15 ações, depois eu faço com 25 ações, depois com 50 ações e sempre calculando a média de tudo e a melhor e a pior carteira. Eu fiz isso
para os anos de 24 e 25, 23 e 24, 22 e 23, 21 e 22 e 20 e 21. Isso aí fazendo ano a ano. Depois eu peguei aqui, fiz de 2 anos para a gente ir maximizando o período, né? Para a gente ver como é que isso funciona no longo prazo. Mesma coisa, mesma conta, 5 ações, 10 ações, 15 ações, 25 ações, 50 ações. Depois eu fiz isso para os últimos 5 anos e depois por 10 anos. Para quê? Para a gente ver como é que se comporta também para o longo prazo. No final das contas aqui, a gente chega aqui a menor carteira, 5 ações, o retorno médio dela dá 104,14%, a volatilidade média dá 24,54% e o Sharpe dá 0,540. A maior carteira de 50 ações, retorno médio 43,91%, volatilidade 18,78% e o Sharpe de 0,640. Então a melhor carteira global, ou seja, de todas as carteiras que eu extraí, a melhor foi essa aqui, de 5 ações. Deu 5.232,61%, a volatilidade 43,46% e o Sharpe de 1,54%. Esses aqui são os tickers, ou seja, as ações que compõem essa melhor carteira. E a pior carteira também foi uma de 5 ações. E daqui a pouco a gente vai explicar por que a melhor e a pior deram aqui de 5 ações. Então o retorno foi negativo, menos 49,41%, 30,73% e o Sharpe de menos 0,295%. E esse aqui são as ações que compõem essa carteira. Acho que mostrando no gráfico aqui, fica melhor de entender. Vamos ver. Olha só, aqui dá pra gente ver bem legal. 5 ações, 10 ações, 15 ações, 25 ações e 50 ações. Você observa aqui, ó, aqui o retorno, tá? O maior retorno para 5 ações, ou seja, as 1.000 carteiras geradas de 5 ações deu uma média de 104,1%. Aqui, das 1.000 carteiras geradas para 10 ações, o médio, ou seja, o retorno médio deu 82,7%. Aqui a mesma coisa, 73,8%, 54,9%, 43,9%. Aqui você vê claramente que vai diminuindo. À medida que eu aumento a quantidade de ações, eu diminuo a rentabilidade das minhas ações. Mas em investimento, tudo tem um custo, que se chama trade-off. Vamos ver o que é isso. O trade-off. Em razão desse ganho máximo, o que é que eu arrisco mais? Olha só, a volatilidade é o tanto que sua carteira oscila. Então, você investe em 5 ações aqui, você vê a sua carteira balançar 24,5%, uma volatilidade alta. Então, beleza. Mas de acordo com o seu perfil, você tem que ir aumentando a quantidade de ações da sua carteira para ir diminuindo. 24,5%, aqui 10 ações 22,1%, 15 ações 21,2%, 25 ações 19,9% e 50 ações 18,8%. Então, aqui fica claro o trade-off. Você vê que à medida que você aumenta a quantidade de ações, você diminui o balanço da sua carteira, a oscilação da sua carteira. Vamos ver mais um gráfico aqui. Aí vem aqui o Sharpe médio, é que você tenta equilibrar o retorno com a oscilação. Quanto maior, melhor. Aliás, eu tenho vídeos aqui no canal que explica cientificamente como se calcula, inclusive a interpretação do Sharpe mais científico. Mas aqui eu quero falar para vocês de uma forma que fique claro para todo mundo, que esse vídeo aqui é para iniciante. Você imagina que você está numa bicicleta e você está numa descida. O seu retorno vai ser a velocidade com que essa bicicleta desce. A sua oscilação vai ser o tanto que essa bicicleta balança. Quando você tem 5 ações, quase não segura o seu risco e seu retorno. Quando você vai crescendo a quantidade de ações, isso aqui vai melhorando, ou seja, vai suavizando a sua descida. E qual que é o custo disso? Vai diminuindo a sua rentabilidade. Então o Sharpe você consegue ver isso. Ou seja, você combina a sua relação risco-retorno. É muito importante essa medida e os grandes gestores utilizam isso bastante. Vamos ver mais um gráfico aqui? Aqui a gente mostra a melhor e a pior carteira, que a gente viu lá em números, né? Então, 5.232,61%, enquanto que aqui deu menos 49,41%. Observa que aqui a melhor carteira é de 5 ações e a pior carteira é também de 5 ações. Mas agora você já sabe por quê que as duas são pequenas. Porque você tem esse tal desse trade-off, né? Então, uma carteira pequena, quando tem uma Oi da vida, por exemplo, ela perde muito porque ela não tem as outras para suavizar. Lembra da bicicleta na descida? É uma descida muito veloz. E aí não tem nada para suavizar. Por outro lado, quando você tem só ações boas, nessa sua carteira de 5 ações, então você consegue maximizar o risco apesar da volatilidade ser alta. É por isso que o Warren Buffett fala que o verdadeiro risco é você não saber o que você está fazendo. Ou seja, se você sabe escolher boas ações, o melhor mesmo é você concentrar nessas ações e aplicar só nelas. Mas como a gente não é o Warren Buffett, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio, onde eu equilibro o retorno e o risco. E para isso eu também pedi uma simulação aqui. Vamos ver. Olha só, aqui eu tenho o número de ações e aqui eu tenho o score normalizado. Ou seja, quando ele atingir o ponto máximo, eu tenho o melhor equilíbrio entre retorno e risco. Baseado em quê? Nas 1.000 carteiras que foram geradas. Ele foi gerando 1.000 de cada um, 1.000 de 5, 1.000 de 10, 1.000 de 15, 1.000 de 20, 1.000 de 25, 1.000 de 50. Tá? E aí, dentre todas essas simulações, o ponto ótimo, ou seja, o melhor equilíbrio, segundo essa simulação, é de 15 ações. E isso aqui é uma quantidade razoável, bastante usual para nós, pessoas físicas, ou seja, para gestor profissional, eles costumam ter muito mais ações, porque ele tem equipe para analisar, né? No nosso caso aqui, pessoas físicas, a gente mesmo analisar. Então, 15 ações não é tanto assim, e a gente consegue maximizar aqui o nosso retorno e equilibrar o risco. Deixa eu voltar aqui. Bom, então a gente viu aqui que tem como a gente calcular um ponto ótimo e a gente viu também porque, matematicamente, porque as menores carteiras, ou seja, a menor quantidade de ações numa carteira são mais rentáveis do que as de maior, ou seja, as que têm mais ações. Mas um outro ponto que deve ser levado em consideração é o tempo que você tem de investimento. Isso influencia demais. Por quê? Porque você tem que ter alguma experiência em analisar e em acompanhar a sua carteira. E eu vou mostrar isso para vocês agora, de acordo com o seu tempo de investimento, qual seria a carteira que
seria mais apropriado, mais adequada para você analisar e seguir. Vamos ver. Então, qual é o número mágico? Como quase tudo em investimento, a resposta é um sonoro depende. Depende de quê? Depende da sua experiência e da quantidade de ações que você pode analisar ao mesmo tempo, você pode acompanhar. Então aqui eu tento passar o princípio para você que é iniciante, para você ter um ponto de partida, uma referência. Perfil 1. Se você é iniciante, um ano de investimento, um número razoável seria de 5 a 8 ações, que já é um pouquinho puxado. Mas por que isso? Bom, porque você está aprendendo, né? Lógico. E é muito importante que você entenda o que você está comprando. Não é um papel, é uma empresa que você está comprando. Você tem que ter isso claro na sua cabeça. Quando você compra uma ação na bolsa, você compra uma empresa e não um papel. O ideal é que você leia os relatórios e entenda esses relatórios para que você possa investir com mais segurança. Claro que com um ano você ainda não vai ter essa experiência, então você busca a ajuda de um profissional, de um assessor. Com essa troca de experiência com esse profissional, você vai aprendendo. Aliás, você maximiza seu aprendizado. Mas de antemão, já te aviso que o ideal é você diversificar, não papéis, mas setores. Você pegar aqui energia, setor bancário, enfim. Você, quando olhar uma empresa, você tenta classificar essa empresa no setor que ela está. Quanto mais diversos forem os setores, mais equilíbrio você traz para sua carteira. Conhecer também os líderes dessas empresas ajuda bastante. Por quê? Porque você pode cair na mão de grandes picaretas, né? Banco Master está aí essa semana, eu estou gravando esse vídeo, acho que foi ontem ou antes de ontem, o cara foi preso. Então, é importante você saber quem é que é o dono da parada. Se você está no perfil 2, você já é intermediário, você tem aí mais de um ano, menos de 3 anos, é claro, se você tem estudado. Se você não está estudando, você continua iniciante, vai continuar iniciante para sempre. Então, essa galera já consegue analisar de 10 a 15 ações. Você já entende de mercado, você já consegue ler um balanço, uma DRE. Se você não entende o que é DRE, então você não está nesse nível ainda, você tem que voltar um pouquinho. Mas, enfim, você já passou por algumas oscilações que um investidor intermediário já passou. Então, é a hora de você aumentar um pouquinho mais a sua diversificação, porque você pode acompanhar as suas empresas. E com essas ações bem escolhidas, como a gente viu agora há pouco, você consegue diversificar e reduzir o seu risco de uma maneira bem considerável. Pensa nisso. Nessa hora, você já sabe classificar os setores, e aí você consegue pegar lá 2 ações de cada setor, e você consegue também identificar o que é uma mid cap, o que é uma blue chip. Isso. Os nomes podem parecer complicados para iniciantes, mas com o tempo você habitua. Então, nessa hora, você já consegue escolher um pouquinho melhor as suas ações e você traz estabilidade para a sua carteira e, ao mesmo tempo, você consegue trazer os seus ganhos para um patamar que você deseja. E no perfil 3? Perfil 3 já é avançado, né? Isso é aquele cara que já está bem acostumado com o mercado, claro que tem estudado bastante. O número ideal seria de 15 a 20 ações, mas atenção, se você é pessoa física, você analisa tudo sozinho, pegar mais de 20 ações pode ser um pouco desafiador para qualquer um. É difícil, porque as ações vão soltando os seus relatórios praticamente num tempo só e você corre o risco de não ter tempo de analisar tudo. E aí ficar ali com algumas ações que você não sabe o que está fazendo. Isso é que é o grande perigo. Lembra do Warren Buffett? Ele fala que o grande risco vem de você não saber o que está fazendo. E o próprio Warren Buffett tem lá 45 empresas na Berkshire Hathaway, mas só que ele concentra 70% do capital nas 5 ações que a gente já falou. Então, se ele faz isso, melhor que a gente faça também, né? O cara deve saber o que está fazendo. Você deve estar perguntando assim, pô, mas se eu já tenho 50 ações, o que eu vou fazer? Pois é, se você tem 50 ações, provavelmente você comprou num oba-oba, não sabia direito o que estava fazendo, então chegou a hora de você saber o que você vai fazer com essas ações. O que a gente faria? Você deve fazer algumas perguntas. Por exemplo, você vai abrir a sua carteira agora, vai olhar todos os papéis que você tem e identificar cada uma delas e perguntar, por que é que eu comprei essa ação? Provavelmente você não se lembra, mas se você se lembra, ótimo. Se você não se lembra, você pode ler o relatório de novo e fazer uma pergunta. Eu compraria essa ação de novo? Isso é uma boa pergunta a se fazer. Se você responder, não lembro, ou não compraria de novo, vende essa ação, que é a melhor coisa que você faz. Se livra desse peso, senão só vai te dar dor de cabeça. Dessa forma, fazendo esse pente fino, você volta para as 15 ações, que a gente viu que é um ponto ótimo, você consolida a sua carteira e tem de volta a sua paz de espírito. Isso é tudo que interessa nesse momento. Vamos lá. Faz esse exercício agora. Ok. Você sabe agora que menos é mais, mas você deve estar perguntando assim, que ações que eu vou escolher? Bom, eu vou te falar os passos que funcionam para mim. Não é uma recomendação. Isso funciona para mim. Eu já tenho muitos anos de investimento. Eu me sinto confortável analisando dessa forma. A primeira coisa que você tem que fazer é a diversificação, não por ações. Eu já falei isso. É por setor. Não adianta você ter 8 a 10 ações de bancos. Bom, você está concentrado. Está concentrado no quê? No setor de banco.
Se tiver uma crise no setor bancário, você vai ter problemas com a sua carteira. Então, o ideal é você diversificar entre setores. E que setores são esses? Você tem o setor financeiro, você tem o setor de consumo, você tem o setor de energia, enfim, você tem vários setores para investir. Precisa dar uma estudada para entender bem cada setor, o que, é que ele faz, se ele te agrada ou se não te agrada. Fazendo dessa forma, dividindo por setores, você consegue ter uma exposição aos diversos motores da economia. O passo 2 seria você priorizar a qualidade e não a quantidade. E o que seria isso? Bom, tem alguns indicadores que eu costumo olhar que ele me dá uma noção de qualidade da empresa. Quais são eles? Eu gosto de saber quem é que é o líder dessa empresa. Isso me dá uma certa confiança. Outro ponto, eu gosto de saber se tem lucro consistente, se a empresa dá lucro no ano, prejuízo no outro, lucro no ano, prejuízo no outro, eu não me sinto à vontade de investir numa empresa dessa. Outra coisa, eu olho a relação da dívida dessa empresa. Se a empresa tiver uma dívida muito alta, a relação dela estiver muito alta, eu também não invisto nessa empresa. O ROI é um outro indicador também que eu gosto de olhar e acima de 10% eu já acho uma boa métrica para eu pensar em investir nessa ação. E outra coisa que me agrada também em ações são os dividendos consistentes. Uma ação que paga dividendo, tem lucro. Então, essa é uma empresa que está com a saúde financeira em dia. O passo 3 é seguir a regra lá do Warren Buffett. Ele recomenda que você deve entender o negócio que você está investindo para você colocar seu dinheiro. Afinal, se você for investir numa coisa que você não faz ideia do que seja, você não consegue nem ler os relatórios, você não consegue analisar. Então, você vai ser expert no negócio? Não. Mas você pelo menos tenha noção do que faz uma empresa e no ramo que ela atua. Eu acho que isso é importante para você sentir um pouco mais de conforto. E a outra coisa, o último passo que eu sigo é eu nunca pego o meu dinheiro e invisto tudo de uma vez. Eu vou investindo aos poucos. Inclusive, eu utilizo a técnica drawdown, que eu já mostrei aqui, já falei para vocês. Eu espero as correções de mercado para eu comprar. Porque se eu tiver 100 mil para investir, eu não vou lá e invisto 100 mil em 10 ações. Eu posso investir em 10 ações, mas eu vou comprando à medida que elas vão corrigindo e vou comprando aos poucos. Para quê? Porque eu maximizo a entrada, ou seja, quando eu compro mais barato, a recuperação é mais fácil, né? Ela vai ser mais viável para a gente. Então, um outro ponto que eu acho bastante importante é utilizar a técnica drawdown para fazer essas compras, ou seja, eu sempre compro aos poucos. Eu deixo o dinheiro aplicado numa renda fixa, no Tesouro Direto da Vida, e aí eu estudo as ações que eu quero investir e começo a fazer os aportes aos poucos. Isso funciona bem para mim. Deve funcionar para você também. Se você tem interesse no drawdown, não esquece de dar uma olhada aqui na descrição que eu tenho uma oferta agora no Black Friday que eu estou dando 40% de desconto. Dá uma olhadinha. Então, resumindo tudo, diversifica por setor, preza pela qualidade, entende um pouquinho o negócio e compre aos poucos. É simples? Não, não é. Mas ele requer que você tenha disciplina. E eu te garanto que isso funciona muito melhor do que você sair comprando 50 ações de uma vez. E olha só que legal. A gente está vivendo no mundo das IAs agora, né? Então, a gente deve usar. Eu sempre falo nos meus vídeos aqui que você deve usar. Por quê? É fácil, barato e te dá uma orientação, principalmente para quem não tem muito conhecimento. Então, a gente pode pedir para a IA analisar, por exemplo, um setor que eu não conheço bem. Pode fazer um prompt. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, eu posso criar aqui um prompt. Liste as 3 empresas do setor de energia do Brasil por market cap. Para cada uma me deu o ROI dos últimos 3 anos, o dividend yield médio e o nível de endividamento. Pronto, isso aqui demorou quantos segundos? Alguns. Mas olha só, eu já tenho aqui a lista das 3 maiores empresas no ramo de energia. Eu tenho aqui o ROI dos últimos 3 anos, o dividend yield de cada uma delas e o nível de endividamento. Lembra que são coisas que eu falei que eram importantes. Você vai utilizar a IA, mas é claro que você vai checar isso. O ideal seria você checar em mais de um IA, porque às vezes a IA ela dá uma alucinada. Mas no final das contas, você tem informação aqui muito fácil. Eu sempre peço para ela me trazer aqui a referência. Ó. Se eu clicar aqui, ela já me mostra de onde ela trouxe essa informação. Tá vendo? Então, se eu quiser verificar, eu vou aqui ou vou em outras informações para validar se é isso aqui mesmo. Isso aqui ajuda demais. Vamos voltar. Com um consultor desse à mão, não dá para dispensar. Principalmente para nós que temos o tempo corrido, isso aqui facilita demais. Antigamente você tinha que ir lá no site, baixar os relatórios, enfim. Era um negócio muito demorado. Agora você tem a informação praticamente na mão. Usa. Vai fazer muito bem para você. Então, recapitulando o que a gente viu até agora. A primeira coisa é que ter 50 ações, você já sabe que não te deixa mais protegido, nem mais rico. Enfim, vai te dar mais confusão, vai minimizar o seu lucro. Em segundo, a gente viu aqui que
eu ter carteiras menores com um risco mais equilibrado, que a gente viu aqui no nosso estudo que dava 15%, me traz um certo nível de conforto em relação ao risco. Em comparação, eu tenho um retorno melhor, eu tenho um equilíbrio. Então, 15 ações aqui, pelo estudo que eu vi, lembra que são 1000 simulações, é muita coisa, traz o melhor ponto de risco e retorno. Mas, em terceiro, a gente viu também que, dependendo do seu nível de conhecimento ou do tempo que você está na bolsa, influencia bastante. Então, se você é muito iniciante, a gente recomenda aqui de 5 a 8 ações, de 1 a 3, de 10 a 15. E se você tem mais que 3 anos, e estuda. Se você tem 10 anos e não sabe ler um balanço, um DRE, você simplesmente é um investidor passivo. Você não estudou. Então, te coloca no nível de iniciante. Mas se você tem uma certa experiência, de 15 a 20 ações. Por outro lado, mais que 20 ações, a gente vê que o ganho não é tão efetivo. Então, ela vai te trazer mais confusão e não vai ser tão rentável assim. A gente viu também que a gente tem os 4 passos, que são diversificar por setor, observar a qualidade das empresas, entender o negócio e comprar aos poucos. Para isso, eu uso a técnica drawdown. E por fim, a gente tem a IA que você pode utilizar, ela vai te dar uma ajuda que eu acho que vai valer a pena. E lembrando que esse conteúdo é educacional, eu sempre tento passar aqui os meus estudos que eu faço e eu espero que você aproveite da melhor forma possível. Não se trata de indicação de compra nem de venda. É um incentivo para que você também faça seus próprios estudos. E se esse vídeo te fez repensar a sua carteira, então compartilhe com aquele seu amigo que tem 47 empresas e não acompanha nenhuma. Eu acho que ele vai gostar disso. E me conta aqui, quantas ações você tem na carteira hoje? E depois desse vídeo, você está repensando em mudar a sua carteira? Deixa aqui nos comentários. E lembra sempre, não importa se você tem 5, 10, 15, 25, 50 ações na sua carteira. O que importa é que você está aprendendo a investir melhor. E se você ainda acreditava que quanto mais ações na carteira, melhor, agora você vai aprender a fazer uma carteira mais enxuta e rentável. Até a próxima.